Oi, mais uma aulinha aí, né, gente? Pra gente dar continuidade aos nossos trabalhos aí. Hoje nós teremos aula de história, né? Nós vamos finalizar o livro nosso já está assim no finalzinho, graças a Deus, né? Então nós vamos fazer uma atividade aí na página 31, outros olhares. Então vocês irão observar a imagem para a gente poder trabalhar com a imagem. Tem um QR Code aqui, ó, ao lado aqui no cantinho. Vocês irão abrir aí para poder ver a imagem melhor. Então é só abrir aí. Quem tiver dúvida, né, pede um coleguinha ou o professor, a supervisão para ajudar a saber, né, colocar aí o QR Code ou o aplicativo que não tiver. Na letra A aí, ó, os chineses também acreditavam em vida após a morte. Por que falou também? Porque nós estudamos lá atrás que os faraós também acreditavam em vida após a morte. E a tumba do imperador Qin é a maior encontrada até a atualidade. Em que esse achado arqueológico, em que se assemelha com o costume dos egípcios, que nós estudamos lá atrás? Né? Assemelha em quê? Então, o que a gente pode observar? As tumbas dos faraós também eram encontradas aí, essas figuras. Então você vai colocar aí, responder de acordo com a pergunta. O que se assemelha? Que nas tumbas dos faraós também, né, eram encontradas. Aí vocês vão completar a frase aí para ela ficar com mais coerência, né, mais completa. Olha a letra B. Considerando o número de esculturas de barro encontradas na tumba do imperador, é possível afirmar que ele era um governante poderoso? O que nós já falamos aqui sobre os faraós? Era qualquer pessoa que era mumificada? Era qualquer pessoa que tinha aquele espaço reservado para ele? Né? Nós já vimos aqui que não. Que eram só pessoas importantes como faraós, reis, que passavam por esse processo, né? E, ó, justifique sua resposta. Tem um textozinho aí na página 32, eu vou ler um pedacinho e vou explicar. Você estudou o surgimento das primeiras cidades e as pessoas que nela viviam. Também descobriu que essas cidades eram protegidas por muralhas e guerreiros. Nós vimos lá aquele local de Zigurate, né? Que era um lugar, era um lugar bem protegido mesmo, por um rio, por uma muralha. E eram feitos, né, com tijolos mesmo, forte, resistente, com pedras. Então era um lugar assim, bastante protegido. Com o aumento da quantidade de habitantes e a multiplicação de atividades, como o artesanato e o comércio, em cada local, um grupo de pessoas que tinham mais poder passou a governar a vida dos demais habitantes. Então nós vimos lá com o surgimento, né, da agricultura, começou a aumentar o comércio, né, essa troca de produtos, e as pessoas foram aumentando em determinado lugar. Tais grupos se destacaram no decorrer do tempo e se tornaram o que chamamos de família real. Ao lado tem um quadrinho aí, ó, para você fazer a leitura. Essas pessoas, os soberanos que exerciam um grande poder sobre o reino, viviam em palácios. Para os egípcios, o templo, o túmulo e as pirâmides eram locais importantes, por isso eram construídos com pedra, um material bastante duradouro. Por outro lado, várias outras construções, como casas, né, não resistiram até os dias atuais, pois eram feitas com tijolos de barro seco ao sol. Então tem lugares aí que foram construídos, né, pelos povos antigos, que até hoje, né, a gente está lá. As pessoas vão até lá conhecer o lugar, as pirâmides mesmo, né? Então, são construções muito resistentes ao tempo, né? E outras que não são feitas assim, com material duradouro, né? Não resiste mesmo ao tempo. Normalmente, a família real era formada pelo rei, pela rainha e pelos filhos. Com a morte do pai, um dos filhos se tornava responsável por assumir o governo.
Então, a questão da monarquia, nós sabemos, né? Tem o rei e a rainha, morreu, vem um filho, e aí vai passando de pai para filho e assim sucessivamente. Na imagem aqui abaixo, ó, vocês vão observar direitinho aí o que está falando aí, ó. Representação do casal, que nome complicado. Akhenaton, o faraó e sua rainha Nefertiti, com suas filhas. Então é uma imagem mostrando um casal aí de faraós, né, no caso. Aí vocês dão uma olhadinha, olha a forma deles aí, né, o desenho, a vestimenta. Então dá uma olhadinha bem aí para vocês entenderem a imagem. O povo, na página 33 aí agora, o povo acreditava na divindade dos reis de sua família, ou seja, que eles eram deuses, enviados por deuses para governar. Isso, né? O povo acreditava nisso. Sendo assim, sentia-se seguro, protegido, mas também temia a família real. Então, eles tinham aquela ilusão que essas pessoas eram enviados, né? Eram deuses, então, para governar, então eles tinham aquela obediência. E, no entanto, eles também, né, tinham soberania de mandar e desmandar. Quando alguém cometia um crime ou alguma injustiça, o rei, com base no costume, sabia qual punição ou reparação deveria determinar para que a justiça fosse cumprida. Quer dizer, eles faziam cumprir mesmo. Se a pessoa cometesse um crime, era castigada mesmo. Para quê? Para mostrar poder, né? Para poder mostrar força. Além de aplicar a justiça, o rei ajudava a organizar a vida em sociedade. Então, organizava tudo, ele era tudo comandado por ele. Na atividade aí, lápis na mão, tem aí umas palavrinhas, né, nos quadrinhos. De acordo com o que você estudou sobre mumificação, tem até um textozinho que eu sempre falo dele, aí, que eu dei para você para complementar a matéria, falando sobre esse processo de mumificação. Complete o texto a seguir, né, usando as palavras. Então, tem um textozinho aqui logo abaixo, ó. Vocês irão completar com as palavrinhas aí. Tem até uma palavrinha que eu achei diferente aí, né, no nosso vocabulário, ataúde, né. Dá uma olhadinha lá no dicionário, ver o que significa essa palavra, porque às vezes uma palavrinha complica a compreensão. Então vai lá, tiver outra palavrinha aqui para você poder pesquisar, você pesquisa, que é sempre bom a história estar pesquisando no dicionário. Aí, logo abaixo aí no texto fala até das figuras, né? Já ia falar, mas não posso. Mas entra um pouquinho aí sobre a mitologia grega, né? Eu já trabalhei muito sobre a mitologia grega, os alunos adoravam trabalhar mitologia grega. Mas nós não entramos nessa parte, né? Entrar no caso era em língua portuguesa. Mas entrou um pouquinho aqui, né? Quem não lembra da Medusa, do Minotauro? Então entrou um pouquinho aqui falando sobre essas questões de deuses, né? No que eles acreditavam. Então vocês têm uma boa aula aí. Gente, desculpa, tem mais uma página 34, eu esqueci, mas nós vamos retomar aí. Tem na página 34 aí, tem, ó, porque a crença da divindade dos reis os ajudava a governar, né? Por quê? A crença na divindade dos reis ajudava a governar. Essa crença fazia a população, né, ficar, vamos supor, receiosa, né? Eles tinham medo. Então vocês vão criar a respostinha aí, beleza. A numeral 3 assinala com X a ilustração que representa os túmulos dos grandes faraós. Então vocês vão marcar aí. Está mostrando 2 lugares aí, os faraós, onde eles costumavam ser, vamos dizer assim, enterrados, né? No caso não era enterrados, colocavam ele lá dentro de um lugar lá. Então você vai analisar qual das 2 imagens aí e marcar a alternativa. Na numeral 4, relembra as características dos grupos nômades, que nós estudamos sobre os nômades, que os nômades não tinham um lugar fixo, que eles ficavam de um lugar para o outro, né? E nós também estudamos sobre os sedentários, depois que eles começaram a observar que eles precisavam plantar, colher, a questão da domesticação dos animais.
Então eles começaram a se fixar, né? Fixar moradias. Aí vem o caso dos sedentários que começaram a fixar, né? Não mais ficar de um lugar para o outro. Então nós temos essas duas importante sobre a história que nós estudamos, nômades e os sedentários, aí, essa diferença. Nômades não ficavam de um lugar para o outro, né? E os sedentários não, fixaram-se em algum lugar. Aí está pedindo para vocês as características dos povos nômades, aí vocês podem falar. Nós já falamos aqui na sala várias vezes, né? Que eles não tinham lugar fixo, que eles viviam de quê? Da caça, da pesca, e vocês vão colocando cada característica aí em um quadrinho. Não precisa escrever muito não. Por exemplo, não tinham um lugar fixo, coloca em um quadrinho. Viviam da caça, da pesca, no outro. Né? Eles se organizavam em grandes grupos ou em pequenos grupos. Aí coloquem aí. Depois vocês vão colocar as características dos povos sedentários. Os sedentários eram igual aos nomes? Não. Eles começaram a se fixar, né? Então estabeleciam-se em algum lugar o povoado ali. O número de pessoas era menor ou maior? Nós já estudamos ali que aumentou, né? Então vocês podem colocar essa característica aí também. Desenvolver o comércio? Sim. Você pode colocar essa diferença? Sim, né? Porque nós estudamos lá dos nômades, a questão da evolução, que eles começaram, mas os sedentários já praticavam aí essas trocas aí comerciais. Então, o nosso livro finaliza aí, né? Graças a Deus, espero que vocês estudem para a prova, porque será dessa matéria que nós estudamos aí. Depois possivelmente nós teremos uma revisão da matéria aí, falando os pontos mais importantes aí, para você fazer uma boa prova. Tchau, fica com Deus.